Legal. Então, é o seguinte, Amanda. Hoje, então, eu vou começar a falar sobre a história da igreja. Você falou no começo sobre o Lutero, né? Sim, Para o Lutero falta tempo demais. Uma coisa que é engraçada é justamente isso. Era sobre isso mais ou menos que eu queria começar a falar mesmo, para a gente entrar na história da igreja. É sobre a quantidade de eventos que aconteceram dentro da história da igreja, no geral, né? É, eu costumo falar assim com o pessoal da igreja, quando a gente vai falar sobre a história da igreja, tem aquela ideia assim, né? Do que fala a história da igreja? A história da igreja não fala da história da nossa igreja. A história da igreja fala de tudo que aconteceu no período entre Atos dos Apóstolos até o tempo da nossa igreja. É muito tempo, né? A gente falou sobre a história dos judeus, e aí eu mostrei o período de 400 anos dentro daquelas duas páginas, né? Ou uma página, dependendo da Bíblia. Você tem lá aquela sim, página em branco separando o Antigo e o Novo Testamento. Dentro daquela página em branco, está simbolizando ali 400 anos. E são muitas histórias dentro de 400 anos. Imagina agora, né, desde Atos, do final ali do período de Atos, mais ou menos o ano 63, até agora, o ano 2021 que nós estamos. É muita coisa, tem muita muita coisa. história acontecendo mesmo, né? E quando a gente estuda sobre a história da igreja, a gente tem uma perspectiva diferente da igreja. A gente começa a entender que algumas coisas são do jeito que são há muito tempo já. A gente começa a entender por que, que algumas coisas são do jeito que elas são, né? Dá para a gente uma ideia melhor assim de como a gente lidar com a igreja, como tratar a igreja, como ver a igreja no geral, quando você conhece a história da igreja, quando você percebe o tanto de coisa que ela já passou, né? Então, vamos lá, a história da igreja basicamente é a historiografia, né, que se dedica dentro do estudo específico da história da igreja. Então, a gente vai ver a história vindo lá do primeiro século até os dias de hoje, mas tudo relacionado à história da igreja, como eu fiz com a história dos judeus. A gente viu parte da história, né, algumas coisas na história, por exemplo, a invasão dos muçulmanos, o período da guerra, mas a gente está vendo só olhando para os judeus. Agora a gente vai ver algumas coisas dentro da história, no geral, mas olhando só para dentro do que aconteceu com a igreja, tá? E Ok. a gente vai ver tanto as diversas instâncias eclesiásticas existentes no interior do cristianismo, quanto a história dos cristãos considerados leigo pela teologia cristã. O que é leigo? A palavra leigo quer dizer com pouco conhecimento, né? Um leigo é aquele que tem menos entendimento. Então a gente vai ver o cristianismo nominal, vai ver o cristianismo como sociedade, né? Passa por todas essas fases. Você tem ali os teólogos, os grandes nomes, os grandes teólogos, você tem os impérios cristãos, você tem os povos que se denominam cristãos, né? Mas eles são leigos, eles não têm uma teologia aprofundada. E tudo isso vai influenciar no que a igreja é hoje. Quando a gente pensa em igreja, a gente vai entender igreja, ela tem alguns sentidos genéricos, né? Tem várias formas de você utilizar o termo igreja, dependendo do contexto que você está falando. Então, em primeiro lugar, como é que a gente pode entender a igreja? É o mais elementar. Se refere ao conjunto, à reunião, à congregação ou assembleia de cristãos. Então, igreja, em primeiro lugar, se refere ao conjunto, à reunião dos crentes, certo? A gente vai entender a igreja em vários Certo. aspectos. E segundo, pode designar, de forma geral, a igreja universal composta por todos os cristãos de todos os tempos e lugares. Então,
primeiro lugar, a gente entende como igreja, todos esses estão certos, né? A gente entende como igreja a reunião dos crentes, não importa onde eles estejam, né? Ou estando dentro de um templo, ou estando em, enfim, um campo, a reunião dos crentes, nós entendemos como igreja. Em segundo, a igreja no geral, a igreja universal. A igreja universal é a igreja composta por todos os cristãos em todo o mundo e em todos os tempos diferentes. Por exemplo, falei agora, história da igreja. Que igreja? Toda a igreja. Abrangir geral. Terceiro lugar, pode designar o conjunto particular de cristãos de uma cidade ou localidade, como vemos nas diversas cartas do Novo Testamento, escritas para uma igreja em uma localidade, né, um lugar específico. Por exemplo, então, nós temos ali Paulo escrevendo para uma igreja que está em Corinto, ou Paulo escrevendo para uma igreja que está em Gálatas, na Galácia, ou Paulo escrevendo para uma igreja que está em Tessalônica, para os tessalonicenses. Né? E ali você tem informações específicas, direcionamentos específicos para cada uma dessas igrejas. Ele chama de igreja aquela comunidade estabelecida naquele determinado lugar, certo? Certo. Temos aí também em quarto, pode se referir a uma denominação ou seita cristã, onde seus fiéis ou membros formam uma comunidade ligada pelos mesmos laços de doutrina de fé e submissos a uma determinada liderança local mundial. Então, nós temos, por exemplo, a igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana é uma denominação, é um conjunto de pessoas com determinada visão do cristianismo. Você tem a igreja batista, é uma outra denominação, com um conjunto de pessoas com outra determinada visão. Você tem a igreja adventista, outro conjunto, né? Todos eles são conjuntos separados de cristãos com visões teológicas próprias, certo? Em quinto, e como desdobramento histórico da anterior, né? Pode designar uma instituição organizada, formal e civilmente separada ou não do Estado, dependendo do país e época. É o que nós vemos acontecendo quando nós temos o Império se tornando, por exemplo, católico, né? O reino se tornando católico, ou acontecendo na Inglaterra, o reino se tornando protestante. Hoje nós temos lá a Inglaterra, ela é um país cristão anglicano. Nós temos a Portugal como um país cristão católico. Então nós temos uma união ali de religião com Estado. Esse é um desdobramento do quarto aspecto, né? É uma ideia de que a localização, o lugar, ele está ali organizado junto com a igreja. E a igreja nós entendemos que é essa denominação que está incrustada, faz parte do Estado, certo? Então, a Inglaterra, ela é apadroada, ela é ligada diretamente à igreja anglicana. Então, estou usando igreja aqui para designar essa instituição que faz parte também do governo, certo? E por último, a igreja pode se referir ao prédio de uma reunião e culto cristão, por extensão da igreja enquanto pessoas que se congregam naquele local. Então, a igreja também pode ser só o prédio, só o galpão, só a casa. Nós podemos chamar de igreja também, nesse sentido, aonde se reúnem os cristãos, a gente chama de igreja também aquele pequeno espaço, certo? Então, todas essas formas de você chamar de igreja, eles estão corretos, depende muito do contexto que você vai usar. Por isso a gente tem que entender, quando a gente está falando de igreja, em qual sentido nós estamos falando, ok? Todas essas acepções do termo igreja dentro do cristianismo são legítimas e usadas normalmente nos diferentes
ramos e denominações. Etimologia. A palavra portuguesa igreja provém do substantivo composto grego eclésia. Isso acho que você já ouviu alguma vez na vida, né? Sim. Eclésia, que por sua vez é a combinação da preposição ek ou ex com o verbo kaleo, sendo que ek ou ex tem o sentido de para fora e kaleo o sentido de eu chamo ou eu convoco. O resultado seria o substantivo eclésia com o sentido etimológico de chamados para fora ou convocados para fora. Esse termo, eclésia, ele vem primeiro, o surgimento dele, ele era utilizado lá na democracia ateniense grega. Era um contexto político. Então, era utilizado a palavra eclésia para designar aquelas pessoas que eram convocadas, era a convocação, a reunião das pessoas que saíam das suas casas, das suas residências, e eles iam até a praça para eles tratarem dos assuntos relacionados ao Estado, ao governo, à civilização, né? Sobre as pessoas. Então, eclésia era essa reunião, era designado a convocação, os chamados, eles saíam das suas casas. Esse é o sentido original, né, de onde vem o termo eclésia. Eles saíam de suas casas e eles iam para se reunirem publicamente e tratar sobre os assuntos referentes à política, certo? Certo. Os cidadãos que não saíam, e isso é muito interessante, os que não saíam para fora de suas casas, os que não eram parte da eclésia, né, dessa congregação, eles eram chamados de idiotes, de onde provém idiota em português. Cujo sentido original era o de homem privado. Então, idiotes, aqui nós usamos idiota para falar de uma pessoa ignorante, uma pessoa sem conhecimento, né? Ou alguém, talvez, grosseiro, mas o idiotes, ele dava o sentido de uma pessoa que era um homem privado, quer dizer, alguém que era metido com seus próprios afazeres, né? Um afastado da gestão da coisa pública. Né? Então, idiotes, na verdade, era aquela pessoa que só pensava nele próprio, entende? É uma pessoa que ela não se interessava, idiotes era, assim, uma ofensa, né? Mas queria dizer que aquela pessoa só pensava nela, ele não estava interessado com a Ele não se comunidade. preocupava com a sociedade, assim, né? Nesse sentido. Exatamente. Não se preocupava com a comunidade, com a sociedade, ele queria saber da sua própria vida, né? Então, ele era um idiotes, o idiota, certo? Portanto, eclésia ou igreja, em português, designava simplesmente a assembleia ou congresso de cidadãos gregos, né? Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 32, 39 e 41, nós temos, ali Lucas escreve eclésia, essas 3 vezes para designar ali a reunião que está acontecendo. Né? Na tradução que nós usamos da Almeida Revista Atualizada, foi passado justamente para a Assembleia. Então, a Assembleia estava alvoroçada, a Assembleia se dispersou, né? Nas 3 vezes que é colocado ali o termo Assembleia, a palavra que foi traduzida era eclésia, porque era justamente esse o sentido, que era reunião de pessoas. Tá? Depois, se você quiser dar uma lida nesses textos aí, você vai ver lá que tá. Acredito que na sua Bíblia, qual é a versão que você usa? É a mensagem. Eu tenho uma VI também, mas eu tenho a mensagem. Tá, depois você dá uma olhada lá, provavelmente deve estar a Assembleia nos dois. Eu acho que deve estar a Assembleia nas duas traduções. Vou dar uma olhada. Então, a Bíblia usa eclésia ou igreja no sentido simples, geral de assembleia, congresso, congregação, reunião, etc., sem conotações políticas. E os escritores do Novo Testamento não parecem ter tido em mente a ideia de
convocados quando falavam de eclésia. Então, talvez a gente já ouviu assim eu já ouvi, né? Não sei se de repente você ouviu, ou até vai ouvir uma vez na vida, alguém falando sobre, não, negócio de estar dentro de igreja é besteira, porque a palavra igreja é chamados para fora, então você não tem que estar dentro, você tem que estar fora. Né? Eu não vou para a igreja porque igreja significa eclésia, é chamado para fora, não é para dentro. Está errado. Né? Sim, eu já ouvi algo assim, de, tipo assim, que a gente foi chamado para o ID e não para ficar trancado dentro da igreja. Uns negócios assim mesmo. Sim, aí você tem essa pessoal que fala sobre o ID, né? Mas às vezes usa a palavra eclésia. Sim. Usa a palavra eclésia, porque a eclésia significa convocados, né, para fora. Para fora. Então, a pessoa fala, não, tem que estar fora da igreja, não é dentro da igreja. Dentro da igreja está errado. Tem que estar fora da igreja. Né? Um negócio meio doido. Mas, na verdade, o termo usado de eclésia não tinha nada a ver, né, quando foi utilizado dentro dos escritos de Paulo, de Lucas. A gente vê que não tem sentido essa ideia de chamados para fora, porque, por exemplo, aqui em Atos, o Lucas ele usa o termo eclésia para falar das pessoas que se reuniram ali naquela muvuca, né, para ir lá reclamar sobre o Paulo. Eles não foram convocados, eles só se ajuntaram, eles já estavam já numa manifestação e se reuniram juntos no lugar, né, querendo pegar o Paulo. E o termo eclésia é utilizado nesse sentido de reunião, aglomeração de pessoas, congregação, né? Não tinha essa ideia de ter sido convocados, terem sido convocados. Essa ideia não passa pelo texto, né? Então, quando eclésia é utilizado dentro do Novo Testamento, esse sentido não existe, de convocados para fora, isso não existe, tá? Isso no Novo Testamento. Agora, vamos lá. Foi nesse sentido que a palavra grega eclésia foi escolhida pelos tradutores da Septuaginta para traduzir o substantivo hebraico, aí eu não sei dizer esse nome, carral, alguma coisa assim, usados pelos judeus para designar a congregação ou Assembleia Geral do Povo do Deserto, reunida por Moisés. Então, nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, era utilizada o substantivo hebraico, esse carral, ele era utilizado para designar a congregação ou a assembleia do povo do deserto, né? O povo, a reunião ali de Moisés. E quando traduziram, né, fizeram a tradução da Septuaginta, que era passado do hebraico para o grego, então ali onde estava carral, colocaram eclésia, porque o sentido era o mesmo, né? E como que eu sei, como a gente garante que o sentido é o mesmo? Simples, porque quem fez a tradução do hebraico para o grego foram os próprios judeus. Então, os judeus tinham uma ideia melhor do que queria dizer a língua deles, e eles passaram para o grego no melhor sentido que tinha no grego. Então, a ideia de eclésia era a mesma ideia de Kahal, que estava lá no hebraico, certo? Aí alguém falou assim, tudo bem, então. Mas, então, quando a gente pensa, então, no Antigo Testamento, nós temos, então, a ideia de que Moisés, então, convocava para fora. Alguém pode falar assim, então, eclésia, no sentido de Moisés, né? Com essa palavra carral significa a mesma coisa. Então, Moisés sim tinha uma ideia de chamar para fora. Tudo bem, isso faz até sentido. E, na verdade, corrobora com a ideia que nós temos de congregação hoje. Por quê? Porque Moisés, sim, ele chamava as pessoas para saírem de suas tendas, porque Moisés era um líder religioso, mas era, de certa forma, também um líder político. Toda a lei que nós temos dentro do Antigo Testamento, né, era dividida em lei moral, os 10 mandamentos, era dividido também em lei cerimonial, que era o que era utilizado dentro do templo para fazer os sacrifícios e etc. E nós temos as leis civis, que era a forma que
as pessoas lidavam umas com as outras e lidavam com os líderes, né, de toda a congregação, de todo o povo. Isso basicamente é política. É a forma que você lida com o próximo, né, com outro cidadão, e a forma que você lida com o Estado, o governo, né, a liderança que está presidindo ali. Então, Moisés tinha, sim, também essa ideia política. Talvez eclésia tenha sido utilizado nesse sentido, esse sentido grego mais político, né, de congregação, justamente porque Moisés tinha também essa ideia política congregacional, né, de chamar as pessoas para passar aquilo que era passado por Deus, que era o líder da nação, para a nação. Certo? Sim, faz bastante sentido mesmo. Então, vamos lá. Onde o texto massorético, e eu não sei se você lembra, mas eu vou relembrar, massorético, né, porque foi passado, foi transcrito pelos massoretas, né, os massoretas foram aquele grupo de sábios que remodelaram, por assim dizer, a língua hebraica, né, reorganizaram a língua hebraica. Então, nesse texto massorético, quando eles reescrevem, reestruturam a língua, eles também usam carral, né? A Septuaginta geralmente usa o termo grego koiné, eclésia, koiné que é aquele grego do povo, né? Então, eclésia era aquele grego mais falado, né? Que significa grupo convocado, literalmente aqueles que são convocados. Então, os massoretas também, quando eles... Isso que os massoretas, eles são do século V, né? Então, os massoretas, eles, no século V, eles mantêm o mesmo sentido de carral, eles também passam a utilizar também o termo eclésia. Eles mantêm o mesmo sentido, porque era exatamente isso que eles queriam dizer, que era essa convocação, né? Era esse grupo que era convocado. A Septuaginta usa eclésia cerca de 100 vezes. Na maior parte para carral, o termo eclésia tem o sentido básico de assembleia. Então, lá em Deuteronômio 9, versículo 10, 1 Reis 8, versículo 65, né? Apenas o acréscimo de Kyrio, do Senhor, né? Kyrio quer dizer do Senhor, no grego, dá a ele o sentido teológico, né? Então, Ecclesia Kyrion seria a convocação do Senhor, certo? Ou uma expressão como de Israel, que está em 1 Reis 8:14, ou dos santos, Salmo 89, 5. Então, eclésia, no sentido geral, né? Mais 100 vezes é utilizada ali na Septuaginta. E ela é utilizada no sentido básico de assembleia, de reunião, de convocação, certo? Ela é colocada no sentido mais religioso, uma ideia teológica, só quando tem aquele acréscimo Kyrion, ou então alguma coisa referente a Israel, certo? Então tem lá a Eclésia de Israel, ou Assembleia de Israel, ou Assembleia do Senhor. Ok? Ok. Vamos lá. Qualquer dúvida você vai falando aí, vai parando. Inicialmente, a organização das comunidades locais é centrada principalmente nos presbíteros. Presbítero significa literalmente ancião, tá? Presbítero e ancião é a mesma coisa. Não tem diferença. Presbítero é um homem mais velho, só isso. Que legal, não sabia não. Que era E esse significado, não. é simples assim, tá? Parece que a ideia de Legal. presbítero, né? Presbítero é no grego, e colocar os presbíteros foi talvez no sentido de dar uma referência da mesma reunião que acontecia nas sinagogas dos judeus, né? Como a igreja começa com sua maioria judaica, né? Maioria de judeus, então nas sinagogas era comuns a reunião dos anciãos. Eram os anciãos que ensinavam.
Então, dentro da igreja, eles passam a utilizar a ideia dos presbíteros, o termo presbítero, que também significa ancião, para dar essa ideia de ser basicamente a mesma coisa. Uhum. Por causa do respeito aos mais velhos e tal, de tipo, os mais velhos serem mais sábios, eu acho que é esse sentido, né? Sim, sim, provavelmente, basicamente isso, né? Quem ia ensinar, quem ia liderar, quem ia acomodar, geralmente era uma pessoa mais velha, né? Nós temos até ali Paulo falando com Timóteo, por ele ser novo, e Timóteo deveria ter uns 30 e poucos anos, né? Próximo dos 40 anos. E nos diáconos, então era ali concentrada nos presbíteros e nos diáconos, diácono do grego ministro, servo, ajudante, tá? Então o diácono basicamente é ministro, é um servo, é um ajudante, é aquele que serve. O serviço da caridade, então era passado para eles. Na organização, presbíteros, ali naquele serviço da caridade, os diáconos. Basicamente essa era a estrutura do começo da igreja. Posteriormente, desenvolveu-se a liderança dos bispos. Bispo, no grego antigo, significa inspetor, diretor, superintendente, ou literalmente supervisor, tá? Então, o bispo é aquele que supervisiona. Nós temos ali algumas vezes aparecendo na Bíblia falando do bispo, né? E Paulo está trazendo essa ideia de ser aquele que está supervisionando, aquele que faz a direção, aquele que está inspecionando, né? Seria, no caso, seria a igreja composta por alguns presbíteros, que eram os que eram responsáveis pela oração, o ensino, né? Essas coisas mais importantes, e tinha alguém que liderava isso, que era o bispo, certo? Os contornos das várias funções dos bispos, presbíteros e diáconos são difíceis de determinar com precisão, e muitos usam alguns desses termos de forma sobrepostas ou intercambiável. Então, nós não temos assim exatamente a ideia de como que eles utilizavam isso. Nós temos a ideia, nós não temos a certeza. Nós temos só uma ideia de como eles utilizavam isso, né? Aí você vai ver em algumas congregações, as pessoas colocando bispos, presbíteros, evangelistas, e aí tem um mais alto, um mais baixo, né? Depende de igreja para igreja. Isso não importa nada, tá? Isso não tem importância nenhuma, porque na verdade a gente não sabe a ordem que eles utilizavam. E geralmente as igrejas, elas colocam isso aí para terem uma organização própria, né? Então, eu sou da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus nós temos a organização de escada, né? Primeiro são diáconos, presbíteros, evangelista, pastor, e nós temos o bispo, que foi instituído, na verdade, há pouco tempo. Em outras congregações, não se tem presbítero, tem bispo. Não se tem pastor, tem bispo. Depende muito da igreja, mas bispo basicamente significa um superintendente, né? Ou um supervisor. Termos distintivos da igreja. Existem terminologias tradicionalmente usadas por todos os ramos principais do cristianismo para descrever e distinguir a igreja de Cristo no seu sentido mais elementar, sem, contudo, especificar um grupo ou ramo cristão em detrimento de outros. Então, existem alguns termos aí, né, que eles são tradicionais, que são utilizados dentro da igreja, assim, que basicamente todas as igrejas cristãs, elas utilizam, tá? Primeiro deles, una, santa, católica e apostólica. Esses quatro termos, eles são utilizados basicamente em todas as igrejas cristãs. Una, quer dizer, que é uma só, santa, católica, e católica que significa universal, tá? A palavra católica significa universal, e apostólica, apostólica que vem dos apóstolos, tá? Essas são as quatro marcas ou quatro características da igreja. São um grupo de quatro adjetivos ou atributos
considerados como características que descrevem a Igreja de Jesus Cristo, sendo elas una, santa, católica e apostólica. Esses atributos foram definidos oficialmente no Credo Niceno de Constantinopla, que a gente vai falar mais para frente, no ano 381, o qual professa: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Um credo é um conjunto de crenças, né, que você professa quando você entra numa determinada igreja. Nós não utilizamos mais tanto essa ideia de credo, né? Apesar de que a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um credo, mas a gente não recita ele, né? Algumas igrejas históricas, mais reformadas, mais ortodoxas, elas utilizam essa ideia de credo. Então, para você se filiar à igreja, para fazer parte do seu batismo, você recita o credo da igreja. Igreja militante e igreja triunfante. Peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Só para dar mais uma atenção aqui. Então, esses 4 termos, basicamente todas as igrejas cristãs utilizam. Una. Por que una? Por que a igreja é una? Sabe? Alô? Oi? Oi. Igreja una. O que quer dizer isso? Não sei. Quer dizer que ela é única, né? Ela é unida. Una quer dizer que ela é uma só. Então, a comunidade daqui, do meu bairro, a comunidade do outro bairro, né? Elas são únicas. É uma igreja só. Certo? Uhum. Isso que é, basicamente, isso é una. Ela é unida num só espírito. Ela é una. Santa. Santa de quê? Por que a Separada. igreja é santa? No sentido de separada? No sentido de separada, no sentido de ser perfeita, no sentido de ser espiritual, certo? Uhum. Católica, e aí católica significa universal, porque a igreja, todas as igrejas cristãs entendem que a igreja não é só a sua comunidade ou algumas comunidades, mas ela é espiritualmente todas as comunidades ao redor do mundo, certo? Uhum. E apostólica, né? Basicamente, todas as igrejas cristãs entendem que elas vêm dos apóstolos, que elas estão dentro do ensinamento dos apóstolos, O que certo? significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa enviado. Enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Certo? Uhum. Vamos lá. Igreja militante e igreja triunfante. A igreja universal como um todo, é dividida em 2 partes: igreja militante e igreja triunfante. A distinção entre igreja militante e igreja triunfante significa que há as comunidades terrenas, locais e institucionais que ainda lutam contra o pecado, o mundo e o diabo, e o corpo de Cristo espiritual composto pelos crentes em todo o mundo. Então, você tem a igreja militante, que é a igreja terrena, é a igreja composta pelas pessoas, né? A igreja visível, que nós enxergamos. Essa igreja ela é militante, ela luta, ela milita, né? Essa igreja sofre perseguição, ela é fechada, ela é destruída. Dentro da igreja você tem pessoas que mentem, tem pessoas que adulteram, você tem, enfim, você tem todo tipo de coisa desagradável. É a igreja militante, é a igreja visível, certo? E aí nós temos a igreja triunfante. A igreja triunfante, ela é a igreja espiritual, ela é a igreja invisível. Essa a gente não vê, a gente percebe ela, né? Todo crente verdadeiro faz parte dela. Ela já é triunfante, ela é o corpo de Cristo,
né? Ela sim é santa, certo? Então, nós podemos, por exemplo, você pode ter uma pessoa que ela faz parte da igreja triunfante, invisível, e ela faz parte da igreja militante, visível. E também, ao contrário, você pode ter uma pessoa que faz parte da igreja militante, a visível, mas ela não faz parte da igreja triunfante, a invisível, certo? Ela entrou na igreja militante, ela entrou na igreja visível, mas não entrou no corpo espiritual. Uhum. Ok? Ok. Essa distinção, ela foi feita primeiro pelo Agostinho, porque ele percebeu que a igreja, como observada humanamente, é um corpo misto, onde há uma mistura de cristãos verdadeiros e falsos. Então, Agostinho que trouxe essa ideia, né, de igreja visível e invisível. Ele percebeu que a igreja tinha as suas características mistas ali. Tinha os falsos e os verdadeiros cristãos. O Agostinho é um cara fantástico. Eu gosto muito de falar dele. Quando a gente chegar na parte dele, eu vou aproveitar muito. A igreja, enquanto grupo de pessoas ou instituição organizada, possui um conjunto de membros ou fiéis visíveis na terra. Contudo, nosso conhecimento humano de quem compõe a igreja de Cristo é imperfeito. Pois ora consideramos como cristão aquele que de fato não é, e ora consideramos como não cristão aquele que de fato é. Essa é a ideia do joio e do trigo, né? Sim. Essa seria a igreja visível, né? A gente tem aquelas confusões. Existe uma pessoa que parece crente, mas depois mostra que não é crente. E tem aquela pessoa que às vezes não parece, mas depois mostra que é, né? Por isso Agostinho ele também ele estabeleceu o conceito de igreja invisível, que se refere à igreja como conhecida perfeitamente por Deus. Somente o Senhor da igreja vê e conhece perfeitamente aqueles que são seus, pois ele vê o coração e espírito. Segundo Agostinho, a igreja invisível é encontrada substancialmente dentro da igreja visível, como se fossem dois círculos concêntricos, no qual o maior círculo é a igreja visível e o menor interior é a igreja invisível. Por que o maior é a igreja invisível aliás, o maior é a igreja visível, o menor é a igreja invisível? Porque nós temos muita gente que participa da igreja visível, né? Mas nem todos são parte da igreja invisível, certo? Então, de repente você tem numa comunidade, numa congregação, 200 pessoas, todas elas participam da igreja visível, da congregação. Mas ali talvez você tenha de fiéis mesmo, corpo de Cristo, você tenha 100 pessoas. Então você tem um círculo maior, igreja Sim. Mas visível. talvez, você acha que talvez ele não quis dizer também que, porque você falou que teria tanto, por exemplo, não precisava ser uma igreja militante para ser uma igreja triunfante. Mas talvez, será que ele não falou nesse sentido, de que precisaria ser uma igreja militante para ser uma igreja triunfante? Tecnicamente, os que são parte da igreja triunfante, eles estão na igreja militante, né? Você não tem... a igreja católica, ela usa uma ideia que quase está certa, né? Eles falam que não há salvação fora da igreja católica. Quase está certo, né? Católico, o termo católico significa universal. Então não tem salvação fora da igreja universal, a igreja espiritual, né? Mas eles estão colocando como sendo a igreja deles, a igreja católica apostólica romana. E aí isso está errado. Mas, de uma certa forma, é muito difícil você entender a salvação fora da igreja visível, fora da igreja militante, né? Uma pessoa que ela teme a Deus, que ela segue Jesus, ela necessariamente ela precisa estar fazendo parte da igreja visível. Por quê? Porque ela tem que servir de alguma forma. Para fazer parte do corpo espiritual, essa pessoa tem que estar manifestando
os carismas, né? Os dons do Espírito. Ela tem que estar sendo edificada, ela tem que estar cumprindo o papel de igreja. E aí ela precisa fazer isso dentro de uma igreja visível, dentro de uma igreja terrena, né? Então, tecnicamente, para você fazer parte da igreja invisível, você tem que estar na igreja visível. Sim, sim. Certo? Essa Agora, parte do círculo faz sentido. isso. Agora, quem está na igreja visível, nem sempre está na igreja invisível. Uhum. Então, você vai ter sempre um círculo menor de crentes da igreja invisível dentro desse círculo maior de crentes da igreja, eu falei certo? Da igreja visível. Sim, entendi. A igreja verdadeira e invisível sempre terá uma manifestação visível e conhecida nesse mundo. Contudo, essa visibilidade é sempre imperfeita. Então, nós temos a igreja invisível, ela se manifesta visivelmente. Através do quê? Através dos dons do Espírito manifestados pelos crentes verdadeiros, né? Então, a igreja invisível, o reino de Deus, ele se manifesta visivelmente de alguma forma na terra, né? Então, durante as reuniões dos crentes da igreja visível, por mais que você não tenha, né? Certa vez alguém me falou sobre, por exemplo, às vezes tem um pregador, o pregador ele é só um charlatão, mas aí ele prega e você vê manifestação de Deus acontecendo. É lógico, porque dentro da congregação você pode ter metade ou mais ainda de pessoas que não são igreja invisível. Mas você tem alguns ali que são. E Deus vai se manifestar nesse meio, né? Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e aí ele não está falando de ter apenas 2 ou 3 no lugar. Pode ter 200 pessoas, mas 2 ou 3 estão reunidos ali no nome de Jesus. Mais ou menos aquilo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Você tinha todo aquele povo se prostrando lá diante da estátua, e você tinha 3 reunidos ali, né, que não dobraram os joelhos, e houve manifestação de Deus no meio deles, certo? Contudo, essa visibilidade, ela geralmente é imperfeita, né? Vamos lá. Cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar na próxima aula que a gente vai especificar melhor sobre outros assuntos. O primitivo, ele vai ali desde Atos, né? Você tem ali o começo da igreja, né? A gente não entrou em Atos, mas nós temos ali desde a igreja de Atos até o século IV, o começo do século IV, quando a igreja ela se torna aceita pelo Império Romano. Tudo isso nós chamamos de cristianismo primitivo, tá? É um período da história que a gente chama de cristianismo primitivo. A mensagem inicial do evangelho foi espalhada oralmente, provavelmente em grego. Como é que a gente sabe que ela foi, na sua maior parte, espalhada em grego? Por que você acha? Você chuta? Porque era a língua mais falada, não era? Era a língua mais falada. Era a língua mais falada, né? Apesar do império ser romano, né? E a língua oficial romana era o latim, a língua mais falada era o grego, né? O grego, durante todo o Império Grego, todas as regiões aderiram ao helenismo, e quando os romanos tomaram o império, eles não implantaram a cultura romana, porque não era tão boa, né? A cultura grega era muito melhor. Então, os romanos eles não implantaram, ao contrário, eles pegaram para eles toda a cultura grega, né? Como a gente falou na outra aula sobre os deuses. Os mesmos deuses, eles só mudaram o nome, certo? E aí a língua, durante muito tempo, falado, era, nas maioria das regiões, era o grego. Nós temos isso muito claro,
que os próprios evangelhos foram escritos em grego, né? Se os evangelhos eram escritos em grego, quer dizer que as igrejas liam em grego, falavam grego. Se Paulo está falando em grego para os judeus, quer dizer que até os judeus, a sua maioria ali, falava grego, né? Então, os livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Epístola aos Gálatas, registram que a primeira comunidade da igreja cristã foi centrada em Jerusalém e tinha entre seus líderes Pedro, Paulo, João e os outros apóstolos. Até o final do século I, o cristianismo começou a ser reconhecido interna e externamente como uma religião separada do judaísmo. Foi nesse período que o cânon do Novo Testamento foi desenvolvido com as cartas de Paulo, os 4 evangelhos e as várias outras obras dos seguidores de Jesus, que também foram reconhecidas como escrituras sagradas. Então, a gente lá, quando falou sobre bibliologia, a gente falou sobre como é que foi a formação do cânon, né, do Novo Testamento. As igrejas, elas começavam a receber as cartas dos apóstolos, né, e eles começavam a guardar aquilo e compartilhar com outras congregações. E aos poucos, meio que automático, eles iam separando aquilo que era útil e o que não era útil. Até que decidiram que era hora de separar alguma coisa, firmar, né, bater o martelo e falar, não, isso aqui serve, isso aqui não serve, certo? Eu ia falar alguma coisa. Sim. Até o final do século I, o cristianismo ele começou a ser reconhecido como separado do judaísmo. Por que ele começou a ser reconhecido como separado? De onde saiu essa separação? Ficou mais claro essa separação de judaísmo para um lado, cristianismo para o outro. Onde você acha que foi? Não sei o porquê. Você falou que foi no século I, né? Século I é até o ano 100, né? Sim. Vai do ano 1 até o ano 100. Todo esse começo, as cartas... Era como se fosse uma coisa só, eles não tinham essa separação. Inicialmente, né? Na verdade, Paulo tenta mostrar isso, e o autor aos Hebreus também, se você vê lá a carta aos Hebreus, o autor ele está tentando mostrar que o cristianismo é a evolução do judaísmo. O que é o cristianismo? O cristianismo é a continuação do judaísmo. O judaísmo esperava o Messias veio e se tornou o cristianismo. O judaísmo é antes de Jesus, cristianismo é pós-Jesus. Seria basicamente isso, né? Mas inicialmente não tinha uma ideia de separação. A ideia é que era a mesma religião. Ela vinha falando do Cristo que vinha, e aí o Cristo veio, e agora eles estavam falando do Cristo que veio. A ideia de que era basicamente a mesma coisa. Depois é que começou a ter uma ideia de separação. Não, o judaísmo continua para lá e o cristianismo segue para cá. Isso ficou evidente depois do ano 70, quando os judeus foram... o templo, né, de Jerusalém foi derrubado, Jerusalém foi destruída, e aí você começa a ter o judaísmo rabínico, que eles não tinham mais o templo, então eles continuam se reunindo nas sinagogas, espalhadas por todo o território onde o judaísmo alcançava, e aí você tinha sinagogas e tinha igrejas, tinha uma diferenciação muito grande, porque os primeiros cristãos, eles frequentavam o templo, né? E Paulo, por exemplo, ensinava nas sinagogas. Mas depois que tem essa destruição do templo, então os judeus eles ficam mais firmes, mais restritos à sinagoga. E aí existe uma separação. Os cristãos não ensinam na sinagoga. O judeu não frequenta a igreja. Você tem uma separação maior, certo? Certo. Vamos lá. Logo no começo, os cristãos sofreram perseguições esporádicas, né? Um aqui, outro ali, uma coisa mais leve.
porque se recusavam a adorar os deuses romanos e homenagear o imperador como um ser divino. Então, o que primeiro, né? Quem perseguiu primeiro a igreja cristã? Quem foram os primeiros perseguidores do cristianismo? Essa é fácil. Quem foi? Os romanos? Não. Não foram os romanos? Foram os judeus. Os judeus. Ah, é verdade. Né? Lá Mas no Roma também começo, perseguia, não perseguia? sim, mas primeiro, nós temos ali no começo do cristianismo, né, no que a gente tem ainda de relato bíblico, né, de Paulo escrevendo, o Lucas escrevendo, né? Quem começa a perseguir os cristãos? São os judeus. São os próprios judeus. Que estavam falando que eles estavam espalhando mentira, que eles estavam pregando de um tal de judeu que era um Cristo, né? Um tal Jesus que era judeu, que era filho de Deus, isso era uma blasfêmia, um absurdo, né? São eles que pedem para crucificar Jesus, são eles que mandam matar o Tiago, são eles que pedem para matar Pedro, são eles que pedem para matar o Paulo, né? E quem está salvando ali o Paulo, ironicamente, é Roma, né? Roma é que vai manter o Paulo vivo durante bastante tempo, até que Nero manda matar o Paulo. E aí, quando começa a perseguição dos romanos em cima dos cristãos? Começa quando o cristianismo começa a ficar mais visível. Quando ele começa a crescer, né? Então, os romanos começam a encontrar alguns problemas no cristianismo. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar os outros deuses. Para Roma não tinha problema você ter outra religião. Roma era um lugar com muitas religiões. Os romanos... Eita, minha câmera caiu. Calma aí. Os romanos não se preocupavam com outras religiões no império. Isso não era problema nenhum. Né? Chegou outra religião? Ótimo, maravilha. Pode entrar. O que trazia problema era o exclusivismo dos cristãos. Eles não aceitavam os outros como deuses também. Entende? Então isso começou a trazer muitos problemas. Nós vemos lá em Atos, o Paulo tendo problema lá em Éfeso, porque ele começa a pregar contra idolatria. E aí os fabricantes de ídolos é que vão começar a perseguir ele, né? Porque eles ganhavam dinheiro com aquilo, e agora ele está falando, não pode ter idolatria. Certo? E aí depois aquilo que trouxe mais peso do que isso ainda, que foi homenagear o imperador como um ser divino, que na verdade era um negócio que era muito comum, né? Nas religiões mais antigas, você ter essa visão de que o governo era divino, o governador era divino. Nós temos desde o Egito lá, né? O faraó, ele era um deus. Inclusive, não sei se já viu aquele filme lá, Deuses e Reis. Sim. Já viu? O que eu mais gostei nesse filme foi o título. Deuses e Reis, ficou perfeito o título, cara. Ficou muito bom. Né? Porque o faraó se intitulava um deus, ele era um rei, mas se intitulava um deus. E o Moisés, quando ele é enviado, Deus fala que ele será um deus sobre os egípcios, porque ele representava Deus. Então a ideia ficou fantástica, achei. O título para mim ficou ótimo. Então algumas fontes indicam como e onde morreram os apóstolos. Não sei se você já ouviu falar como eles morreram, né? Mas, por exemplo... O Pedro é o que eu mais ouço. Oi? O Pedro é o que eu mais ouço. Ah, sim, é verdade. Então, com 75 anos de idade, o Pedro morreu. Nossa, eu não escrevi o nome do Pedro aqui, né? O primeiro aqui era justamente o Pedro. No ano 67 da nossa era, a tradição conta que ele pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele se considerava indigno de morrer como seu mestre. O André, irmão do Pedro, foi crucificado em Ática, na Ásia Menor,
até exalar o último suspiro, ele continuava admoestando os seus algozes. Então, estavam lá crucificando ele e ele pregando para o povo. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, né? Aquele que foi decapitado lá em Atos 12. O João, irmão do Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas não sofreu nada. Deus livrou ele, como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois foi exilado para a ilha de Pátimos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer, possivelmente em Éfeso, de morte natural. Então, o João foi o único, na verdade, que morreu de morte natural. Ele foi o único que não foi martirizado. Caraca, que legal, eu não sabia disso não. Tipo, eu sabia da Ilha de Fátima, né? Mas eu não sabia que ele tinha sido jogado nesse tacho de óleo fervente, eu não sabia disso não. Então, como ele não morreu, aí lançaram ele na ilha de Patmos para que ele Nossa, muito morresse legal a lá, história, né? né? Mas ele também não morreu na ilha de Patmos. Era ruim de morrer. Era duro de É. matar. Inclusive, ele escreve o evangelho depois da ilha de Uhum. Patmos, né? Sim, sim. O Filipe, ele morreu na Ásia Menor, enforcado num pilar do templo em Hierápolis. Filipe foi enforcado. O Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Alguns contam também que ele foi esfolado vivo. Então, não sei dizer exatamente qual está certo. E também é possível que as duas coisas estejam certas. Ele pode ter sido esfolado e depois ter sido colocado no saco. Não sei. Mas a maioria diz que ele foi lançado no mar, dentro de um saco. O Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e aí foi onde morreu, atravessado por uma lança. Mas não ficou claro se ele foi empalado ou se acertaram ele com a lança. Não, isso não ficou claro onde eu li, não. Mas o Tomé foi um grande pregador. O Mateus, segundo a tradição, pregou por 15 anos na Palestina, indo então para a Etiópia, onde foi morto à espada. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém e a seguir apedrejado até a morte. Então, levaram ele lá em cima, jogaram, e como ele não morreu, aí apedrejaram ele. Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. Judas enforcou-se após trair Jesus, né? O substituto de Judas, eu não coloquei o nome dele aqui, ó, é o Matias. Matias é o substituto de Judas, a gente quase não ouviu falar dele, né? Mas ele foi apedrejado e em seguida decapitado. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. Estevão morreu apedrejado. Estevão foi o primeiro Marte, né, que a gente vê lá em Atos. Sim. Aliás, a palavra Marte significa testemunha, tá? Marte significa testemunha. Martirizado quer dizer que eles morreram para testemunhar da fé. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Barnabé também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam dele enquanto ele sucumbia, enquanto ele morria. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Os descendentes dos apóstolos que começaram a espalhar o cristianismo pelo mundo eram chamados de patriarcas. Assim, as comunidades constituídas pelos apóstolos foram se perpetuando mesmo após a morte deles, fazendo o cristianismo se fortalecer como igreja. Então, os apóstolos morrem, e aí esses homens que sustentaram depois o ensinamento dos apóstolos, né, eles escreveram muita coisa, eles tiveram que defender a igreja de muita coisa, a gente vai falar deles na próxima aula, eu acho já.
a gente chama eles de os pais, tá? Os pais apostólicos ou patriarcas, tá bom? A gente vai falar bastante deles. Ok. Por que a igreja cresceu? Primeiro, ela cresceu pelo poder do evangelho, né? Então, ela teria que crescer, o evangelho é poderoso, o evangelho cresceria de qualquer forma, né? Mas também cresceu porque todas as religiões eram bem-vindas. Então, quando começa alguém a falar do evangelho, trazer um Deus chamado Jesus, de início não tem nenhum problema. As pessoas ouvem sobre aquele Deus, é aceito, né? De início, quando começa a se pregar nos lugares, era tranquilo, não tinha oposições. As pessoas paravam para ouvir, né? E com isso se fazia outros discípulos. O exclusivismo. Então, se a pessoa era cristã, ele só era cristão, né? Geralmente assim, quando a pessoa ela tinha uma religião romana, grega, né? A pessoa que adorava um deus grego. Mas aí alguém trazia um deus de outro lugar, né? Um outro deus pagão. Essa pessoa conciliava os dois deuses e não tinha problema. E aí essa pessoa era tanto de uma religião quanto de outra religião, certo? Ele podia ter várias religiões. Agora, o cristianismo não. Para você ser cristão, você tinha que ser só cristão. Então, aumentava um cristão, diminuía um adepto de outra religião. E assim o cristianismo se tornava maior que outras religiões. E o testemunho dos cristãos. Primeiro, por palavras, né? Era um coração cheio de amor, incendiando outro coração. E as palavras que eles tinham, e inclusive eu preguei isso esses dias, né? Quando o Tiago fala sobre fortalecei os vossos corações com estas palavras. Tiago fala isso no capítulo 5. Isso é fantástico, né? Você fortaleceu o seu coração com as palavras certas. E eles eram assim, eles eram um coração cheio de amor que incendiava outro coração. Por Atos, né, o Tertuliano ele escreve o seguinte: o mundo pagão diz, veja como eles se amam. Eles se amam a ponto de um dar a vida pelo outro. Tertuliano escreveu isso a respeito dos cristãos, né? Então, os pagãos, eles diziam isso dos cristãos. Nossa, eles se amam demais. Eles se amam a ponto de um morrer pelo outro. Alguém ia morrer, o outro ia lá e dava vida por ele. Esse era o amor que os cristãos tinham. E pela própria morte, né? Como Marte, né? Eles davam testemunho de cristãos no martírio, né? Tertuliano também escreve isso. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, como eles testemunharam morrendo, isso fez com que a igreja crescesse. A coragem que eles tinham, né, de enfrentar a morte por causa do amor ao evangelho, de amor a Cristo, isso fazia com que a igreja crescia mais. Isso fortalecia os outros para que eles tivessem coragem de não voltar atrás, mesmo que isso levasse à morte. O cristianismo ele teve seu crescimento dentro do Império Romano. O que beneficiou a propagação do cristianismo foram as estradas construídas pelo Império e as várias regiões alcançadas pelo mar Mediterrâneo. Então, olha só. Por incrível que pareça, né, nós temos ali o plano de Deus, ele é fantástico, né? O plano de Deus, ele é fantástico. Quando você vê as coisas acontecendo e como elas contribuem, né? Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vemos primeiro o Império Grego dominando toda a região, e aí você tem toda uma cultura, você tem toda uma língua espalhada pelo o mundo conhecido ali, né? Que facilitou depois a propagação, porque o evangelho escrito em grego,
né, ajudou ele a ser espalhado para todo lado. E aí depois você tem os romanos dominando, e os romanos, eles não eram tão cultos, mas eles eram extremamente organizados, né? Eles tinham uma ideia muito boa assim de organização, então eles construíram muitas estradas, eles construíram pontes. Que isso, que barulho é esse? É a porta que faz barulho quando abre. Parecia um carro derrapando. Pensei que você estava de carro. Né? Então, assim, eles constroem muitas estradas, muitas pontes, eles ligam uma cidade a outra cidade. Naquele tempo era muito fácil você ser roubado. Você tem aquela história de Jesus contando sobre o bom samaritano, né? Ele fala um homem que descia de Jerusalém para qual é a cidade? Jericó, né? E aí no meio do caminho ele foi assaltado. E isso era muito comum, os assaltos, né? Isso era muito comum. E o que diminuiu os assaltos? Os soldados romanos que faziam proteção em todas as estradas. Então, você ir de uma cidade para outra era mais seguro, era fácil. Tudo isso contribuiu para que o evangelho fosse levado. Os cristãos viajavam para todo lugar com a segurança dos soldados romanos, andando nas estradas que Roma produzia e utilizando a língua grega. Tudo isso contribuiu para o desenvolvimento do cristianismo, né? E uma coisa que contribuiu muito era a exata localização de Israel, de Jerusalém. Nós temos aqui no mapa, coloquei no mapinha aqui, tá vendo uma setinha? Nem parece uma seta, esse Sim. mapa tá tão ruim, né? Mas aqui onde fica Israel. Então, esses lugares em vermelho era onde o cristianismo já estava mais firmado, sabe? Isso aqui até o século II, século I, século II. As áreas em amarelo era onde você já tinha pregação do cristianismo espalhada. Esse azul aqui é o mar Mediterrâneo. Então, olha só, foi daqui que Paulo fez várias viagens e levou o evangelho para todo lado, né? Nós temos até o final, até o ano 185, final do século II, nós já temos o evangelho alcançando o norte da África, alcançando a Espanha, né? O Paulo disse que ele queria ir para a Espanha, mas a gente não sabe se ele foi, mas alguém foi para a Espanha, né? Jerusalém, Israel olhava para o mar Mediterrâneo. Esse pedaço aqui do mundo era um pedaço de muita concentração de gente. Então, você imagina, nos primeiros 100 anos, o evangelho rodou isso aqui tudo. Já tinha passado isso aqui tudo. Sim. Daí para o resto do mundo, era um pulo. Sim. Chegando aqui para o resto do mundo, era a parte fácil. Essa linha vermelha aqui era a dominação do Império Romano nesse período, tá? Então, o Império Romano dominava essa área. E era aqui dentro que eles tinham espalhado já o Evangelho. Certo? Certo. Então, por hoje é isso. Acabou-se o cara doce. Acabou? Nossa, Acabou. Que rápido hoje, Foi rápido, né? Foi rápido. Né? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Então, o que a gente falou hoje? Né? Nós vimos como morreram os apóstolos. Sim. Falamos sobre basicamente como funcionava a igreja, a princípio. O significado da palavra na igreja. A palavra igreja, né? Como é que era a estrutura dela no básico. Não tinha muito também, assim... não tem muita coisa que a gente identificar na igreja, né? A igreja era isso. Era a organização de presbíteros, que eram os anciãos que ensinavam, que estavam lá na oração, que estavam na pregação, né? O ministério da palavra, como chamam os apóstolos em Atos. E nós temos os diáconos que faziam o trabalho da caridade, de socorrer aqueles mais necessitados, né? E dessa forma a igreja ia espalhando. E espalhando por quê? Porque eles tinham liberdade dentro do Império Romano, eles tinham as estradas do Império Romano, eles tinham a língua grega para espalhar, né?
e eles davam testemunho com seus atos, com suas palavras, com o seu cuidado uns com os outros. Por isso a igreja foi crescendo, o cristianismo foi se espalhando de uma forma rápida, bem rápida. Morrem os apóstolos, e daí em diante nós vamos ter o cristianismo sendo sustentado, né, levado por outras pessoas especiais. Os homens que nós vamos chamar de os patriarcas, ou os pais apostólicos, certo? Que a gente vai falar, não sei se na próxima aula a gente fala disso, ou se a gente começa a falar primeiro das perseguições, ou dependendo, de repente, de fato, é dos dois. Certo? Certo. Por enquanto é isso. Eu acho que esse módulo de história da igreja vai ser mais longo que os outros. Tem muita coisa para ser falada. É uma coisa que eu gosto muito, que é a história da igreja. E eu garanto que depois desse módulo você vai ver a igreja de um jeito diferente. Sim. Certo? Certo. Então, por enquanto é isso, tá bom?